Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa porque eu sei que tenho escrito menos coisas e tenho feito mais vídeos. No entanto, eu sinto que às vezes falta-me um pouco de inspiração, ou pelo menos eu não queria tocar em algumas questões clichês que eu acho que são muito fáceis de tocar hoje em dia. Toda a gente fala. Eu tenho, obviamente, a minha perspectiva e a minha opinião, a minha visão sobre as coisas, mas não queria estar a saturar como sendo apenas mais um. Portanto, muitas das vezes não tenho assim grandes ideias ou não me surge nada para escrever. Por outro lado, fazer vídeos ou expor isto em formato audiovisual não só permite que a pessoa veja a minha reação, e às vezes é uma cara de espanto daquelas, mas também porque as coisas vão surgindo rapidamente, às vezes de ideias, outras vezes de situações, e então isto é uma melhor forma de aproveitar. Sendo que algumas pessoas podem não ver, outras veem, outras comentam, outras... enfim. E hoje a razão pela qual eu estou aqui tem a ver com uma coisa que eu acho que se tem andado a passar nos últimos tempos e que tem andado a transformar tudo aquilo que é um meio de comunicação que supostamente seria eficaz e bastante prático, que é a internet e tudo aquilo que são redes sociais e tudo aquilo que são formas rápidas de trocar mensagens e obter informação, tem-se transformado num autêntico caldeirão tóxico. Os americanos têm chamado isso a cancel culture, algo que surgiu muito por causa do Twitter, que basicamente é: se nós não gostamos de nada ou se temos uma opinião contrária, aquilo que se há de fazer é atacar. Em vez de contra-argumentar, em vez de respeitar, em vez de não ligar e passar à frente, não. É o ataque barato, o ataque direto. E isto é algo que não só a sociedade tem andado a fomentar, porque nós vivemos numa altura de conflito, de ódio, de agressividade. As pessoas estão zangadas, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão contra tudo e contra todos. E também a prática das redes sociais ajuda que isso aconteça, porque é um meio é um meio imediato, é um meio de libertação imediata e sobretudo segura, já que nós estamos por trás de um ecrã e estamos por trás de um suposto anonimato. O exemplo que eu queria deixar aqui diz respeito a mim, ao meu trabalho e àquilo que eu faço. Bom, como se calhar alguns já se aperceberam, eu tenho um site e esse site tem um mecanismo que é um mecanismo de chat, em que as pessoas podem deixar lá mensagens, não só apenas pelo e-mail ou pelo telefone, se quiserem me contactar, mas também há a possibilidade das pessoas deixarem mensagens, algo que eu posso ler e que eu posso responder enquanto pessoa que tem acesso ao back-office do site. E embora algumas mensagens sejam de facto muito simpáticas e atenciosas, aos quais eu agradeço sempre, a maior parte das mensagens que eu recebo são mensagens de pessoas que não se identificam e que claramente discordam com a minha visão sobre hipnose, porque é um tema que é muito badalado, também por causa do meu trabalho e por causa da exposição que eu trago ao tema, que não concordam. No entanto, não basta não concordarem, atacam o trabalho das outras pessoas no sentido de tentar ridicularizar. E o exemplo foi mais um que eu recebi hoje, que é, obviamente, de uma pessoa que é anónimo, tem aqui um nick, porque também o site possibilita,
E então essa pessoa responde assim: não consigo entender uma clínica que oferece hipnose e depois escreve que hipnoterapia são sugestões diretas. É surreal. Com um smile. Bom, em primeiro lugar, esta pessoa não conhece assim tão bem. A Mindful é de facto um projeto ao qual é uma marca que ela percorre ou cobre o meu trabalho enquanto psicólogo, enquanto pessoa que oferece serviços de avaliação psicológica, de apoio psicológico, de aconselhamento, de psicoterapia, quer em termos de psicologia, de psicoterapia cognitiva ou comportamental, que é aquilo que eu tenho formação base, ou de outros aspectos integrativos, mas também, obviamente, com a utilização de hipnose, ao qual eu faço questão de frisar no título. Por isso é que o meu projeto chama-se Mindful, Psicologia e Hipnose. Porque eu não escondo, nem quero esconder, de que hipnose é uma abordagem que eu utilizo no meu contexto clínico. E, portanto, sim, eu posso eventualmente realizar intervenções com ou sem hipnose. A minha intervenção não se limita à hipnose, muito pelo contrário, a hipnose é apenas uma abordagem, uma ferramenta que eu utilizo para proporcionar uma maior eficácia na intervenção. Isto, se justificar, se a pessoa concordar, se a pessoa estiver disposta a experienciar, isso, obviamente, existirem motivos para. Portanto, sim, é utilizado. Outra coisa que eu acho que a pessoa está equivocada, e eu adoro quando as pessoas criticam, mas tiram coisas fora do contexto, que é isto que acontece na cancel culture, que é tirarem coisas fora do contexto para depois criticar. É uma pessoa que escreve que hipnoterapia. Bom, em primeiro lugar, eu não escrevo sobre hipnoterapia. Aliás, as pessoas que seguem o meu trabalho sabem perfeitamente que eu não acredito nem utilizo o termo hipnoterapia. Para mim, hipnoterapia é uma falsa designação, já que implica terapia com hipnose e, no meu entender, e no entender de outros especialistas e também no entender de uma comunidade científica que faz investigação sobre hipnose, hipnose não é uma abordagem terapêutica. Logo, quando uma pessoa faz terapia com hipnose, implica, por si só, que a parte terapêutica tem que ser realizada com outros modelos. Seja psicanálise, seja terapia cognitiva ou comportamental, seja terapia centrada num cliente, seja terapia gestalt, etc. Portanto, para mim o termo hipnoterapia é um termo que não faz muito sentido. E que quem conhece-me a mim, quem conhece o meu trabalho, sabe que eu tenho alguma aversão ao termo. Eu, quando me apresento, apresento-me enquanto psicólogo, enquanto psicoterapeuta, não como hipnoterapeuta. Portanto, eu não utilizo a palavra hipnoterapia, nem escrevo. Normalmente, quando eu escrevo sobre hipnose, escrevo no contexto de hipnose clínica, hipnose experimental, a utilização de hipnose em vários contextos de saúde, de desportivos, educação, etc. Portanto, hipnoterapia tem um termo que eu nem sequer utilizo. E depois escreve que são sugestões diretas. Bom, são. Em hipnose é utilizada, ou são utilizadas, sugestões diretas, indiretas, permissivas, pré-hipnóticas, pós-hipnóticas, histórias, metáforas, analogias,
é utilizado isso tudo. Ora, hipnose é um meio de comunicação. É uma forma de comunicação. E a maneira como se estrutura essa comunicação é com recurso à sugestão. E uma pessoa pode dar sugestões de variedíssimas formas. Em termos de contexto histórico, modelos que se podemos chamar tradicionais, semi-tradicionais e outras teorias de hipnose exploraram durante muito tempo a utilização de sugestões diretas. Sugestões diretas implica feche os seus olhos, fixe toda a sua atenção num ponto. Quando eu contar até 3, o seu corpo irá relaxar cada vez mais. A cada número, sinta esse relaxamento. Isto são sugestões diretas. What the fuck? Claro, são sugestões diretas que são utilizadas a hipnose. Quando vocês têm uma indução rápida, como por exemplo induções de aperto de mão, olhe para a palma da sua mão. Olhe para as linhas que ela contém. Fixe toda a sua atenção num ponto. Isto são sugestões diretas. Sente-se o mais confortável possível. Sugestão direta. Sinta todo o peso nessa mão. Ou na sua mão. Sugestão direta. A cada respiração, relaxe o seu corpo. Ou sinta o seu corpo a relaxar cada vez mais. Sugestão direta. Ok? Exemplos. Agora, isto vamos por modas. E isto é a minha grande crítica, que é, a partir do momento em que imensos cursos, sejam eles quais forem, utilizam o termo e o nome Milton Erickson, estilo ericksoniano, etc., e que se semelham com ericksoniano, parece que aquilo que eles dizem às pessoas é aquilo que vale. É a única coisa que vale. Quando Milton Erickson e muitas pessoas que tiraram formações que se dizem estilo ericksoniano, mas nunca viram um ericksoniano a fazer hipnose, e quando eu digo ericksoniano, estou a falar de alunos diretos de Milton Erickson ou o próprio Milton Erickson, vídeos de como eles fazem, e no caso de Milton Erickson fazia hipnose, como nunca viram isso, acham, entendem, porque lhes é dito, que hipnose são apenas sugestões permissivas, são apenas histórias, são apenas metáforas, é apenas aquele estilo indireto, e não é mais. Porque Milton Erickson é que, hipnose ericksoniana é que é a berra, é que é a moda. E as pessoas não fazem essa noção. E também não têm noção que Milton Erickson, no início da sua carreira, era uma pessoa que até dava sugestões muito diretas.
E mesmo no final, até ao final da sua vida, ele continua a dar sugestões diretas. Porque não? Resultando, e se fazem sentido, que sejam utilizadas. Mas há aqui dois grandes problemas. Em primeiro lugar, as pessoas resumem-se, na maioria dos casos, resumem-se única e exclusivamente àquilo que ouviram ou àquilo que lhes deram a ler. Não exploraram mais. Não tiveram o interesse em abordar outros autores, outras perspectivas, outros estilos. Foi só aquilo. Porque, de alguma forma, aquilo é-lhes incutido que é o melhor, que aquilo é aquilo que resulta, é força, e então só aquilo é que vale. As pessoas não têm uma inspiração, um sentido crítico de tentarem aprender mais, de tentar evoluir, e então não recusam-se a olhar para outras perspectivas. Portanto, não exploram. Mas sentem-se no direito de criticar. Sem saber. Sem saber. Porque muitas não sabem. Muitas só dizem porque é fácil estar atrás de um computador, criticar o trabalho dos outros quando não se concorda, ou simplesmente porque uns são os inimigos e outros é aquilo que é cru, não é? São os melhores, são os gurus, são os deuses. Porque é fácil. E esquecem-se que as outras pessoas, como eu, perdem o seu tempo, dedicam o seu tempo a trabalhar, a tentar apresentar as coisas de uma forma de boas práticas, e isto é um esforço, isto é um trabalho. Claro que eu sei que quando eu escrevo qualquer coisa, quando eu coloco um vídeo, quando eu lanço um site, obviamente que estou aberto a críticas, obviamente que estou aberto a que nem todas as pessoas apreciem e gostem do meu trabalho. E isso não há problema nenhum. Ninguém é obrigado a satisfazer as necessidades de toda a gente a todo momento. Há pessoas que se não se dão com a hipnose. Não há problema absolutamente nenhum. Eu não sou daqueles que tenta convencer ninguém, ou pelo menos a puxar as pessoas para a minha capelinha. Gosto sim de informar. Gosto sim que as pessoas tenham conhecimento suficiente para tomarem uma decisão informada. Tirando isso, ninguém é obrigado a nada. Não gostam do meu trabalho, não se revêem nele, tudo muito bem. Então não me sigam. Então é como se eu não existisse. Esqueçam a minha existência. Agora, estarem a atacar porque é fácil estar atrás de um computador, meus amigos, isso é aquilo que promove as coisas como elas estão. Não é o Covid, não é a pandemia, não é a crise. É isto. É esta cultura de acesso rápido, de crítica fácil, que nem sequer é preciso ter-se grandes conhecimentos, basta-se juntar 2 ou 3 pessoas e então, tipo grupo, chacais, atacam e que é isto? Quer dizer, é a primeira coisa. Ninguém vira-se para o outro hoje em dia e diz: parabéns, boa, conseguiste, precisas de ajuda? Eu ajudo-te. Ninguém faz isto. Hoje em dia, assim que se coloca uma coisa é:
Criticar, 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 criticar. Atingir, 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 atingir. Destruir, 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 destruir. Isto é a cultura de hoje em dia. Meus amigos, o problema do mundo não é o Covid, não é a crise, não é as pandemias, nem tanto as partes económicas. O problema está em nós. O problema está naquilo que nós fazemos com os meios de acesso. Isto é o verdadeiro problema.